recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica, um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. Crônicas sobre arte, educação e cultura. Você vai experimentar agora Liberdade, o episódio 15. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, acesse sinestésica.com.br ou siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse programa é editado para promover uma intensa imersão auditiva, por isso, aconselho o uso de fones de ouvido. Aproveite a viagem sensorial. De todas as linguagens artísticas que já abordei por aqui, a que mais me traz barreiras e dificuldades para colocar em palavras é a dança. Acredito que isso aconteça porque a dança é a linguagem artística para a qual eu dediquei mais tempo durante a vida. Durante esse tempo, as teorias e métodos de dança se diluíram em um silêncio. Silêncio que tomou conta do meu corpo quando danço. Como se a dança realmente não precisasse de palavras e grandes explicações para existir com densidade e significado em mim. A linguagem formal, a oralidade, a escrita e até mesmo as artes visuais se dedicam a decodificar a materialidade através de signos gráficos. Essas ferramentas expõem o mundo interior dos artistas. No entanto, a dança rompe com esse limite da grafia em suportes externos ao corpo e conecta a linguagem ao próprio corpo. Essa percepção do corpo, não como ferramenta, mas como canal de experiência, transforma a dança não só em uma possibilidade de comunicação e de autoexpressão, mas também em um caminho de autoconhecimento e liberdade que não isola os artistas. A dança compõe a vida em conjunto, em colaboração e partilha, fortalecendo as experiências individuais sem enfraquecer as relações. A dança não expõe a realidade interna do artista. A dança é a própria realidade construída entre corpos dos artistas em comunhão. A dança é a ambiência do bailarino. É a arte da forma mais fisiológica possível. A percepção dos próprios contornos no espaço é uma maneira de tomar posse da vida e de conduzi-la livremente. É uma forma de beber o tempo, de sentir os fluxos e os pulsos da existência. No entanto, para além da experiência heróica da dança, para além do palco, dos aplausos e do culto ao corpo magnífico, a habilidade de dançar é algo que interfere diretamente em como um corpo se desenvolve em afetos, em como nos relacionamos e em como nos afetamos uns aos outros. Nesse sentido, me deparei com a pesquisa de Valesca Figueiredo, graduada em Psicologia e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas. Sigo agora com algumas reflexões sobre o trabalho dela. Em seu artigo A Ética de Spinoza para Pensar o Afeto na Dança, Valesca reflete sobre o conhecimento afetivo e a compreensão da importância da vida em comum para se alcançar a liberdade. O objetivo é mostrar como as reflexões realizadas por Spinoza há quase 400 anos continuam atuais e contribuem para o pensamento estético e político da dança. Spinoza reflete que o corpo humano é afetado de inúmeras maneiras. Deste modo, a relação entre o ser humano e uma obra de dança seria a vinculação entre o corpo humano e um corpo exterior. A dança se constitui assim como um objeto que gera alterações no corpo de dançarinos e de espectadores. Dessa forma, a dança pode estimular o pensamento e a reflexão.
ele entende o corpo humano como relacional, isto é, constituído por relações internas e externas. As relações internas são aquelas que ocorrem entre o corpo e os seus órgãos, e as externas se referem às integrações com outros corpos e com as alterações produzidas nas quais o corpo afeta e é afetado sem se destruir. Valesca dialoga com Spinoza, expondo que para a atuação artística é fundamental entender não só como o corpo é afetado por uma dança, mas principalmente refletir sobre as causas e efeitos das ideias que daí provêm. Ao se relacionar com a dança desta forma, deixa-se de ter uma postura passiva com a arte. É inadequado quando o artista ou o espectador ficam inertes perante a dança, posto que esse ato não promove aumento da potência de agir. A conexão com a arte é positiva quando não se restringe somente às afetações, mas também abrange a contemplação e a apropriação. Só assim pode-se atuar e fruir livremente a dança. Neste caso, a criação da dança pode ter como intuito a ampliação das possibilidades de afetação que aumentam a potência, e a fruição da dança pode ser uma prática de construção do conhecimento racional e intuitivo, na qual a elevação da potência de agir é sempre coletiva. Spinoza comenta que a felicidade ou liberdade consiste justamente em desenvolver esse conhecimento intuitivo, que é o mesmo que o amor à natureza. Desse modo, a liberdade está intimamente ligada ao amor aos seres humanos e aos outros seres. Entretanto, esse processo não é fácil. Não há fórmulas para isso. Somente através da reflexão e da experimentação é possível ir desenvolvendo um conhecimento para a liberdade. Quando a criação ou fruição de uma dança está subordinada a conceitos de corpo vinculados a noções de consumismo, competição e padronização, ocorre uma diminuição da potência de agir. Quando gastamos horas, dias e anos da nossa vida tendo como único objetivo o consumo, nos fechamos para uma pluralidade de afecções e reduzimos nossa potência de agir. As afecções e os afetos dedicam-se à manutenção da vida. As afecções do corpo são os afetos da alma. Em outras palavras, as afecções do corpo são imagens que na alma se realizam como ideias afetivas ou sentimentos. Assim, a relação originária da alma com o corpo e de ambos com o mundo é uma relação afetiva. Tudo que aumenta a potência de agir é útil e preserva o ser, enquanto as coisas que diminuem a potência de agir o destroem. Em síntese, Spinoza determina o bom como sendo aquilo que nos é útil, ou seja, que aumenta a nossa potência de agir, e estabelece como mal tudo aquilo que diminui esta mesma potência. Então, o que a razão determina como útil é bom. A potência da mente desenvolvida plenamente aumenta a potência de agir. Por outro lado, tudo que limita a ação da mente é mal. A dança, que gera afetações, aumenta a potência de agir e promove o conhecimento, fortalece nossa conservação como ser. Quanto mais apto estiver o corpo para afetações múltiplas e simultâneas, mais a alma poderá se compreender como poder de reflexão e atingir o sentido de si mesma pelo pensamento. Deste modo, a alma age segundo os ditames internos, pelas suas próprias necessidades naturais. A palavra de ordem é conhecer, e só assim nos tornamos livres. Como exposto anteriormente, somente através do conhecimento pode-se atingir o contentamento íntimo. O contentamento interior é a alegria oriunda da contemplação de si mesmo e de sua capacidade de agir. Quando se restringe o corpo a um modelo a ser alcançado, limitam-se as possibilidades de afecções e de afetos.
Spinoza completa que não há nada mais útil às pessoas do que estreitarem suas relações e se unirem. De start, noções como competição, padronização e consumismo se mostram conceitos inadequados. Ao se relacionar com uma dança, é importante refletir sobre as ideias que estão sendo propostas. Às vezes, são proposições degradantes da potência de agir. Entretanto, quando a dança faz gerar afecções no corpo que aumentam esta potência, ela gera ideias adequadas. Esse processo é a busca pelo conhecimento afetivo, movido pela força da razão para moderar e refrear as paixões, assim como para compreender a utilidade da vida em comum. Esta é a noção de liberdade proposta pelo filósofo e decifrada por Valesca. Não há nada mais útil ao ser humano do que outros seres humanos. A dança e suas pesquisas devem ter como intuito aumentar a potência de agir de cada um, e de todos. É primordial que incite a mente a agir. Quando o contentamento interior é coletivo, ele é mais forte, bem como a liberdade e a felicidade são mais plenas. Eu só quero continuar dançando. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Faça parte dessa realização e receba conteúdos exclusivos. Siga o Sinestésica nas redes sociais. Esse programa foi editado por brucewilliam.com.br. Confira a bibliografia no post. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.